Considerado item essencial no guarda-roupa, o espartilho fez parte da vida de inúmeras mulheres de classe alta ao redor do globo, durante séculos. O item, projetado para modelar o corpo da mulher aos moldes do que é considerado perfeito, elegância, garantiam melhora na postura, redução no tamanho da cintura e também funcionava como suporte aos seios. Uma peça desejada por conta do status, criticada pelo desconforto e que caiu em desuso com o advento do sutiã, na época da Primeira Guerra Mundial. Eu sou Ivan Lima e aqui vou contar a história de como o conflito entre os países do eixo e os aliados influenciou não apenas a economia mundial, como também definiu uma tradição que se mantém até os dias de hoje. Aproveita e já deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Falta de metal. Veja, em 1917, quando os Estados Unidos anunciaram a entrada na Primeira Guerra Mundial, uma comoção nacional para defender o território e a honra dos americanos tomou conta da população. Tanques, aviões, navios e soldados foram enviados para o campo de batalha e ajudaram a definir os rumos do conflito. Só que os militares precisavam de munição e outras ferramentas para defendê-los durante o combate. Ajudem seus homens a vencer a guerra, era a campanha. O Conselho das Indústrias de Guerra dos Estados Unidos solicitou que as mulheres parassem de comprar ou usar espartilhos, visto que a confecção dos itens exigia bastante metal. Uma vez que esses metais fossem para a indústria da guerra, os americanos teriam mais ferramentas para suprir suas necessidades. E olha, pode parecer que não, mas é estimado que com a campanha o governo conseguiu cerca de 28 mil toneladas de aço. Esse foi um marco para que as mulheres deixassem o espartilho para trás. Mas não foi o ponto em que os sutiãs foram criados. Em 1889, a inventora francesa Émilie Gadol recortou um espartilho em duas partes e resolveu patentear a invenção. Este foi o primeiro design, digamos assim, do que se tornaria o sutiã futuramente. Mas espera lá um pouquinho. A ideia de uma roupa que sustentava os seios das mulheres remete à antiguidade, mais especificamente à Grécia do século XIV. Já assistiu Prometeus? Pois a personagem Elizabeth Shaw usa uma espécie de sutiã muito parecida com as mulheres gregas. Uma faixa de lã ou linho enrolada nos seios e presa ou amarrada nas costas. Essas peças podem ser encontradas na parede de Creta, em desenhos de atletas mulheres durante jogos. E não apenas isso, também existiam peças projetadas para expor o busto, assim como outras para levantá-los e torná-los proeminentes. Bom, no século XX, mais de 20 anos depois da patente de Émilie Gadol, a socialite norte-americana Mary P. Helps Jacob, conhecida como Caresse Crosby, precisava ir a um baile e desenvolveu um item que utilizava 2 lenços e fitas para sustentar os próprios seios embaixo de um vestido da época. Mary tinha 19 anos. E a ideia surgiu porque um espartilho não funcionaria com a roupa. A peça foi um dos itens mais comentados pelas pessoas da festa. Eu imagino que tenha sido bem aquelas cenas de filmes em que Mary chega com uma roupa inovadora e chama a atenção das pessoas padronizadas, digamos assim. Motivada pelos elogios e pelo desejo de outras mulheres em adquirir a peça, Mary decidiu abrir o próprio negócio de backless brassiere, ou sutiã sem costas, numa tradução livre. Ela patenteou a criação em novembro de 1914, só que não teve sucesso na venda para empresas têxteis. Mary, então, decidiu comercializar a criação por um valor pouco acima de $1.500,
para uma empresa de espartilhos chamada Warner Brothers Corset Company, de Connecticut. A empresa chegaria a faturar mais de 15 milhões com a peça nas décadas seguintes. Mas não foi apenas a utilização dos metais dos espartilhos que contribuiu para o fim dele. Até o final da Primeira Guerra Mundial, as mulheres estadunidenses trabalhavam em locais como fábricas, onde o espartilho basicamente interferia no rendimento. Mesmo não sendo muito utilizado nessa época, o sutiã se mostrou uma alternativa eficiente como apoio aos seios durante o trabalho. Os anos seguintes foram decisivos. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o sutiã caiu no gosto popular a partir de 1918 e a peça começou a ser produzida em massa. Não demorou para que as mulheres na América Latina, Ásia e África também aderissem aos novos moldes. Na verdade, não era apenas a moda que influenciava as mulheres a usarem as novas peças. O conforto foi bastante determinante. Enquanto existem casos de espartilhos que espremiam a cintura da mulher de tal maneira que os órgãos dela poderiam até ser deslocados, os sutiãs permitiam que as mulheres se movessem com liberdade mais uma vez. Em Piratas do Caribe, por exemplo, a personagem da atriz Keira Swan até passa por uma situação que exemplifica muito bem as reclamações das mulheres. Tudo bem que a história se passa na virada do século XVII para o século XVIII, com pirataria e invasões de continentes, só que a função não mudou com o passar dos anos. A partir de 1920, os sutiãs começaram a seguir um padrão visual que despontou na época. Seios achatados e um olhar, digamos assim, melindroso. Referência que foi despontada principalmente pelos sutiãs da Coco Chanel. Um visual similar ao que os espartilhos proporcionavam. Só que, dessa vez, sem prejudicar a cintura e os órgãos das mulheres. Bom, o que também não quer dizer que não causava desconforto, visto que existem relatos, até os dias de hoje, de dores e inflamações musculares. Nos anos 30, a palavra brassiere, cunhada por Mary Phelps Jacob, tornou-se bra, como é chamado até os dias de hoje nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, sutiã deriva do francês soutien, que tem o significado de suporte ou apoio. Conhecido mundialmente, o item agora era produzido em larga escala, vendido em todas as lojas e com vários modelos. Foi naquela época, inclusive, que os enchimentos e os bojos, aquela parte modeladora acima dos seios, foram aderidos. Um fato interessante é que, até aquele momento, os sutiãs possuíam um tamanho único, sem numerações diferenciadas. Foi então que a S8 Camp & Company produziu as primeiras peças de acordo com os tamanhos dos corpos, os famosos PMG. O conforto tornou-se prioridade de tamanha forma que a peça evoluiu para os modelos com tiras ajustáveis e fechos com ganchos. A indústria percebeu que as possibilidades só acabariam quando a criatividade se esgotasse. Na década de 40, mais especificamente em 1947, o empresário Frederick Mellinger lançou o primeiro sutiã acolchoado, famoso e usado até hoje em todo o mundo. Em menos de um ano, a companhia dele introduziria ao mercado o primeiro sutiã push-up, idealizados para dar destaque aos seios, levantando-os e deixando eles mais próximos, quase como o que o espartilho fazia, com aro, bojo e as laterais mais largas, o que garantiria melhor sustentação. A peça mudou a cara da moda e é considerado sexy até hoje. Antes da virada da década, Mellinger também criou o sutiã com o gancho dianteiro e apresentou peças mais coloridas ao mercado. Foi uma época em que os fabricantes passaram a produzir modelos com diferentes formas e padrões. Naqueles anos, inclusive, as estrelas de Hollywood, Betty Page e Marilyn Monroe, popularizaram o sutiã bala. Em forma de cone,
costurado em espiral e que remetia ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Temos depois, em 1964, a designer Louise Poirier criou a marca Wonderbra, que viria a produzir um tipo de sutiã push-up um pouco diferente dos comuns, com uma cesta fixa com um design em forma de meia-lua nos diferentes lados. Bom, a ideia não foi aceita facilmente na época, e somente nos anos 90 que caiu no gosto popular. Com o passar dos anos, a reivindicação por uma peça confortável para os esportes começou a ser exigida à medida em que o condicionamento físico tornava-se cada vez mais popular. Era preciso de uma peça com mais apoio e que não machucasse durante as movimentações. Pensando nisso, em 1977, Liza Lindahl e sua amiga de infância Polly Smith se uniram à estilista Rinda Müller para a criação do primeiro sutiã esportivo, o Jog Bra. No mesmo ano, o empresário Roy Raymond deu o pontapé inicial na marca que se tornaria a referência mundial de lingerie, o Victoria's Secret. Fato é que o sutiã se tornou um símbolo feminino, seja de protesto ou emancipação. Em 1968, em um cenário de maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, grupos se reuniram em protestos exigindo direitos igualitários de trabalho. Um dos mais famosos foi o protesto de Queima dos Sutiãs, em que ativistas do grupo Women's Liberation Movement queimaram as peças durante o concurso Miss America. Exigências, vale lembrar, que são vistas até hoje e tomaram força em Hollywood com movimentos como o Me Too, que lutam contra o assédio sexual que as mulheres sofrem, não somente nas produções culturais, mas em qualquer outro trabalho. A exigência por igualdade salarial também está em voga e a ideia de queimar o sutiã ou parar de usá-los está aí, como uma forma de romper padrões e reforçar a liberdade. Você conhecia essa história? Não? Deixe nos comentários o que você achou do vídeo e até a próxima. Tchau!